Uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal? A hipótese é bastante possível. Começa agora JBR News. Ao final da sessão que levou à derrota da indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal do advogado-geral da União, Jorge Messias, a equipe que trabalhou para tentar viabilizar o nome de Messias fazia uma avaliação das razões daquela derrota e concluía que nada tinha acontecido por causa do próprio perfil de Messias. Não foi Messias quem foi derrotado. A derrota foi uma derrota do governo. O Senado da República e especialmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quiseram impor essa derrota a Lula por suas razões. E então a principal conclusão é que Davi Alcolumbre tinha escolhido um lado, e esse lado não era o lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que certamente irá provocar grandes dificuldades de governabilidade para Lula daqui até o final do ano na relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Mas então essa equipe avaliava o que deveria ser feito a partir de agora com relação especificamente à questão da indicação para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal. E aí então concluía algumas coisas importantes. A primeira delas é que, na avaliação dessa equipe, Lula não deve abrir mão da sua prerrogativa de indicar um novo nome para o Supremo Tribunal Federal. Por que abrir mão dessa prerrogativa, ou seja, não fazer uma indicação agora, seria fazer justamente o jogo de Davi Alcolumbre e o jogo daquela parcela ali do Senado que é contrária ao governo e impôs a derrota de Jorge Messias. Então, nessa avaliação, Lula deve fazer logo essa indicação e, ao fazer essa indicação, essas são palavras da fonte do Jornal de Brasília, da fonte do JBR News, Lula deve adicionar o máximo possível de camadas de constrangimento a essa escolha. O que significa isso? É que o que está sugerindo a Lula é que Lula escolha agora uma pessoa que seja irreprovável, uma pessoa que crie enorme dificuldade primeiro, Alcolumbre não vir a pautar esse novo nome, que é uma coisa que Alcolumbre ventilou que poderia fazer, simplesmente não colocar o nome em votação e deixar que a coisa ficasse para o próximo presidente eleito, ou se ele colocar o nome em votação, o Senado vir a rejeitar esse nome. Então, o que está sugerindo a Lula é que ele escolha alguém com um perfil que fique muito constrangedor, fique muito difícil para o Senado fazer um desses dois jogos, ou simplesmente Alcolumbre não pautar ou o Senado rejeitar. Enfim, uma pessoa com um perfil que seja o perfil ansiado pela sociedade o máximo possível para, enfim, adicionar essas camadas de constrangimento na hipótese de uma nova rejeição. E aí, nesse sentido, o conselho a Lula é que Lula escolha uma mulher, uma jurista mulher, e que além de jurista e mulher com um bom perfil, com um conceito irreprovável, ela seja também negra, ou seja, uma jurista mulher negra ali, então, na avaliação de que nessa hipótese, enfim, o Senado ficaria numa situação muito desconfortável de vir a rejeitar. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha há alguns dias mediu a popularidade dos ministros do STF e concluiu que a ministra mais bem avaliada é a ministra Carmen Lúcia, que é uma jurista mulher, a única mulher
hoje na Suprema Corte. Enfim, ela é a mais bem avaliada. Então, aí o que se avalia é o seguinte: se Carmen Lúcia, a essa altura, é a mais bem avaliada, o que se dizer de uma pessoa que como Carmen Lúcia fosse uma jurista conceituada, mulher, e além disso ainda fosse negra? Muito difícil para o Senado vir a rejeitar um nome desse. Então essa é a sugestão que vem sendo feita a Lula neste momento. Se Lula escolher de novo um amigão do peito, alguém que passe a ideia de que está indo para o STF somente para blindá-lo de problemas judiciais, caso da interpretação que se dava a Jorge Messias, aí a chance de rejeição é muito alta. Mas a escolha de alguém com esse perfil de jurista, mulher e negra, um perfil que fosse aí irreprovável, que adquirisse essas camadas de constrangimento, aí então a avaliação é de que o nome passaria. Enfim, mas tudo isso aí depende do que Lula de fato vai fazer, se ele vai ou não vai aceitar essas sugestões da equipe que trabalhou por Messias. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse o site do Jornal de Brasília, se inscreva no nosso canal no YouTube, o canal do JBR News. Muito obrigado e até a próxima.